Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Company. O Brasil tem 10 milhões de mulheres empreendedoras. No episódio de hoje vamos falar sobre os avanços e os desafios que as mulheres enfrentam na hora de abrir o próprio negócio. A nossa convidada é Ana Fontes, que é fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Obrigada pela sua presença aqui hoje, Ana. Estou bem feliz. Ana, você é uma empreendedora e é uma estudiosa desse assunto. Qual que é o principal fator que leva as mulheres a empreenderem, né? E quem que é a mulher empreendedora brasileira? Acho que perguntas muito bacanas, porque assim, você tem uma pluralidade de mulheres empreendedoras. Quando você olha, por exemplo, para as mulheres que vêm do universo corporativo, quase 70% delas decidem empreender no momento de licença maternidade ou pós-maternidade. Ou seja, a maternidade é um grande gatilho para as mulheres empreenderem. Isso você olhando para esse perfil de mulher empreendedora. Quando você olha para as empreendedoras mais em situação de vulnerabilidade, aí a maternidade continua sendo um gatilho, mas também botar comida na mesa é um gatilho importante para essas mulheres. Olhando para um aspecto geral, as mulheres empreendedoras hoje no Brasil têm de 30 a 40 anos, né? Coincidentemente, porque será, né? A maioria delas de 30 a 40 anos, elas são mães, normalmente de filhos pequenos, e elas estão empreendendo em áreas que a gente chama que são áreas de domínio da mulher, que é moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços, estética, ou seja, aquilo que elas estão ali no dia a dia fazendo, que elas dominam, que elas conhecem, elas acabam abrindo o negócio sempre nesse movimento que elas estão envolvidas. E tem um perfil assim, mulheres negras, classe A, B, C. Qual que é assim esse estereótipo da empreendedora brasileira? A maioria das empreendedoras no Brasil são mulheres de 30 a 40 anos, negras. Normalmente, eu falo de situação de vulnerabilidade social, porque eu acho que essa questão de classe social é uma questão até que é bem ruim, né, da gente colocar, encaixotar as pessoas dentro de classe social. Mas a maioria em situação de vulnerabilidade e que dependem do empreendedorismo para poder botar dinheiro dentro de casa. 40% dessas mulheres têm como principal ou única fonte de renda o dinheiro que vem no negócio. A gente tem um estudo, né, realizado pelo Nubank, pelo Sebrae e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que mostra que enquanto microempreendedores individuais das MEIs masculinos tinham receita média de 10% superior à feminina, né, durante a pandemia essa situação aumentou um pouco, essa disparidade, essa diferença cresceu para 33%. Quer dizer, por que ainda existe essa disparidade tão grande? Nós vivemos numa sociedade que é racista, machista e todos os outros preconceitos. A gente tem que primeiro assumir essa questão. Quando você vê em qualquer crise ou qualquer situação, ou por exemplo, como o que aconteceu na pandemia, ela vai afetar sempre quem tem menos chance, quem tem menos oportunidade e as pessoas mais vulneráveis. Eu acompanhei vários estudos durante a pandemia. A pandemia foi ruim para todo mundo, obviamente, mas foi especialmente cruel com as mulheres. Quando você olha as estatísticas do pré-pandemia, durante a pandemia, e ainda essas estatísticas estão perdurando até hoje, você vê, por exemplo, as mulheres foram as mais demitidas nos ambientes corporativos na pandemia. Nós temos hoje um nível de empregabilidade feminina semelhante ao que a gente tinha 30 anos atrás. Ou seja, afetou o emprego de mulheres, primeira questão. A segunda questão, a pandemia afetou gravemente e fortemente os pequenos negócios. E especialmente aqueles pequenos negócios que tinham características que as pessoas tinham que sair para ir até lá. Então, lembra, assim, eu falei que as mulheres empreendem em áreas que elas dominam. A pandemia foi cruel para todo mundo, para todos os pequenos negócios, mas foi cruel para quem tinha negócio na área de alimentação, de serviços, né, turismo, eventos, na área de beleza. Que essa área é predominantemente feminina. Exatamente. Então, por isso que eu falo que ela foi especialmente cruel com as mulheres. A pandemia ela escancarou mais ainda as diferenças que nós já temos normalmente. Essa questão do home office, que na verdade criou uma diferença gigantesca, mas para mulheres que são relativamente privilegiadas. Né? Porque a mulher, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, ela não pôde trabalhar home office. Ela não tinha creche
e não tinha onde deixar os filhos e normalmente ela teve que sair de casa para trabalhar, para poder botar dinheiro para dentro. Então a situação ficou pior ainda para essa mulher em vulnerabilidade. Aquela que estava no home office, que é essa mulher privilegiada, ela também sofreu, claro, porque a economia do cuidado hoje, que é o que a gente chama a combinação, né, de cuidado com a família, com os filhos, com os idosos, com os doentes, é feita majoritariamente por mulheres. Então, são as mulheres que é atribuída a essa responsabilidade da economia do cuidado. Você fala muito disso, né, de fomentar políticas públicas para que essa economia seja a economia do cuidado e as pessoas que trabalham envolvidas nessa economia sejam remuneradas e que tenham oportunidades aí de ser reconhecidas pelo seu trabalho, né? Sem dúvida nenhuma. Você vê que assim, a economia do cuidado ela tem 3 elementos que são muito complexos. Primeiro, ela não é remunerada. A gente não ganha por isso. Você não ganha para cuidar da sua casa, para fazer todas essas questões, cuidar dos idosos, cuidar dos doentes, da família, não é remunerado. É um primeiro fator que é muito duro e isso muda o jogo. O segundo fator é que ela não é valorizada nem reconhecida socialmente. É muito curioso porque, por exemplo, para que eu esteja aqui e você esteja aqui, alguém teve que cuidar da gente quando a gente era pequeno. Só que assim, socialmente não é um trabalho reconhecido. Só que sem esse trabalho a gente não estaria aqui, né? Todos nós não estaríamos aqui. Ele não é uma opção. Ele não é uma opção e mesmo assim socialmente ele não é reconhecido. E o terceiro ponto é que ele não é compartilhado. Onde está escrito que tem que ser mulher que tem que fazer a economia do cuidado? Onde está escrito que ele não pode ser compartilhado? Onde se definiu que só a mulher pode cuidar dos idosos, dos doentes, do filho, da casa? Não tem nenhuma questão cognitiva de homens e mulheres. O que tem é uma construção social. Uma cultura. É uma cultura, é uma construção social. Só para fechar esse assunto da economia do cuidado, a Argentina criou uma lei, acho que foi em 2021, que está sendo considerada pelo mundo uma das leis mais interessantes, porque eles adicionam a aposentadoria de quem cuida das crianças, o tempo de cuidado com as crianças. Quando a gente coloca valor, a sociedade olha de uma forma diferente, né? E Ana, quais são as iniciativas para fortalecer e estimular o empreendedorismo? Olha, o empreendedorismo em geral, você tem hoje no Brasil várias organizações, algumas mais antigas, como Sebrae, Endeavor e tudo mais. A rede tem 13 anos de fomento ao empreendedorismo feminino. Eu falo que a gente teve que abrir trilha no meio da floresta, a gente teve que cortar as coisas com um facão para poder conseguir mostrar. Já uma adolescente, né? Já uma adolescente, a rede tem 13 anos. Na época, quando eu comecei a rede como um movimento, as pessoas falavam assim, imagina, empreender é igual para homens e mulheres, é uma bobagem o que você está falando de que mulher tem dificuldades adicionais. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer, vamos ajudar essas mulheres e depois vamos construir pesquisas. Agora, a gente tem muitos desafios ainda para poder superar, né? Porque as mulheres estão aí, estão empreendendo, são quase 50% dos micro e pequenos negócios no Brasil, mas os desafios ainda são bem grandes. Você lista aí num artigo que você fez para a GV Executivo, né, algumas iniciativas mesmo para estimular isso, né? Quer dizer, a inovação, a tecnologia, a capacitação, que isso tudo você oferece. Que mais que é preciso para empreender, para a mulher empreender? Acho que além da capacitação e do acesso a ambientes de inovação que eu coloco muito, né? A gente faz muito isso aqui na rede de capacitação, conexão com inovação. Um dos pontos mais importantes é o acesso a capital, transformando isso numa coisa mais simples, o acesso a dinheiro. As mulheres têm menos acesso a dinheiro em todos os aspectos, seja crédito, fundo de investimento, venture capital, ou até acesso à propriedade. Se você olhar, fizer um histórico de acesso à propriedade, propriedades privadas, a maioria está no nome dos homens e não das mulheres. Então a gente precisa melhorar o jogo no que diz respeito ao acesso a recurso financeiro. E fora isso, mais uma vez remetendo à questão do cuidado, é importante que a gente tenha rede de apoio para essas mulheres. Não é rede de apoio como a Rede Mulher Empreendedora. Rede de apoio é, por exemplo, ter creche. O Brasil tem um grande déficit de vagas em creche. Por que prejudica mais as mulheres empreendedoras? Porque é mais difícil para elas provarem o vínculo empregatício, que é uma das questões que nas creches são priorizadas, ou seja, aquela mãe que trabalha. Como é que uma empreendedora vai provar que ela é uma mãe que trabalha?
né? Isso cria uma dificuldade adicional. E para você empreender, não tem flexibilidade, mas a gente acaba trabalhando mais do que alguém que está no ambiente corporativo. Então, acho que esses pontos são muito importantes. Ana, você faz parte de diversos conselhos, recentemente foi chamada aí para o Conselhão, né, do governo federal, que vai trabalhar o desenvolvimento do Brasil. Quais os impactos que são gerados pelo empreendedorismo feminino na economia e no desenvolvimento? São impactos extremamente importantes. Quando você olha dados aqui do Brasil e de fora do Brasil, quando uma mulher empreende e quando o negócio dela dá certo, essa mulher não investe nela própria, individualmente. Ela investe em melhorar a condição da família. Ou seja, ela compra coisas, investe em coisas que vão melhorar a condição de todos, não exclusivamente dela. Segundo, ela investe em melhorar a educação dos filhos. Ou seja, criando um ciclo positivo ali, fazendo com que a educação seja perpetuada e melhorar a condição da família. E terceiro, essa mulher, quando dá certo, ela gera um impacto no entorno de onde ela está. Por isso que tem muita gente que fala, e a gente também fala, que quando a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que investir numa mulher. E o quarto aspecto extremamente positivo é que quando ela emprega outras mulheres. 40% das empreendedoras, quando tem vaga de trabalho, elas priorizam outras mulheres. Então, cria o que a gente chama de círculo de prosperidade para que todas essas mulheres consigam se desenvolver. Então, esse é o impacto do empreendedorismo feminino na sociedade. Acho que faz uns 2, 3 anos, talvez um pouquinho mais, eu fiz um artigo falando exatamente o porquê que era importante a gente investir em mulheres empreendedoras para que elas dessem certo, porque esse ciclo positivo, esse ciclo de prosperidade era bom para a economia, era bom para a sociedade, era bom para a educação e bom para o futuro do nosso país também. Agora, Ana, você fundou a Rede Mulher Empreendedora. Para quem está sonhando em abrir um negócio, em começar a empreender, né? Como é que funciona na prática a rede? A rede, na prática, é uma plataforma onde a gente trabalha da seguinte forma. A gente tem um foco em geração de renda para mulheres. O principal deles é o empreendedorismo, mas a gente também trabalha com empregabilidade, ou seja, fazendo cursos para que as mulheres consigam vagas de trabalho e tudo mais. Como é que essas mulheres fazem parte? A gente tem um site, uma plataforma que a gente chama internamente, que ela entra lá e ela se inscreve a participar. Como é que a gente ajuda essas mulheres? A gente fala que é uma metodologia onde a gente dá primeiro educação, cursos, capacitações, workshop, oficinas. Esse é o primeiro estágio, vamos dizer assim. Depois, no segundo momento, a gente faz acompanhamento de negócio através de mentoria ou programas de aceleração ou mesmo conexão com essas mulheres. Um terceiro passo é conexão mesmo de apoio mútuo, onde a gente incentiva que essas mulheres formem pequenos grupos locais, porque a gente entende que é mais forte, é mais fácil para essa mulher ou menos difícil, depende do olhar, se você consegue com que elas se identifiquem entre elas. Elas acabam se automotivando e a chance é maior. E o quarto ponto que a gente trabalha é botar dinheiro na mesa. Nos últimos 3 anos, a gente repassou em dinheiro direto para essas mulheres mais de 40 milhões de reais. Nos últimos 3 anos. É bastante dinheiro. A gente dá isso sem contrapartida através de microdoações, que eu dou ou R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, depende um pouco do programa que a gente está trabalhando e a gente consegue fazer esse repasse financeiro para elas. E esse acesso aos cursos da plataforma é gratuito para essas mulheres? Tudo que a gente faz na rede, absolutamente tudo. Nós temos um programa só que é pago, que é um programa onde elas são certificadas para vender para grandes empresas, mas o restante da rede é tudo gratuito. Por quê? Porque quando eu criei a rede há 13 anos atrás, eu não queria que a rede fosse exclusiva de um perfil de mulheres, eu não queria que ela fosse acessível para um tipo de mulher, eu queria que a rede fosse inclusiva, de verdade. Então, nós temos a plataforma de cursos gratuita, a mentoria gratuita, os programas de capacitação e, além deles serem gratuitos, eles ainda botam dinheiro na mesa para elas. Vamos falar o endereço do site. Vamos, é só você digitar rme.net.br ou então você dá uma busca lá no Google e coloca a Rede Mulher Empreendedora e você acessa o nosso site. Além disso, nós estamos em todas as redes sociais. Porque aí, através das redes sociais, diariamente, a gente faz os chamados públicos. Olha, tem oportunidade aberta, tem um programa aberto, vem participar, vem se inscrever. Isso é bem importante pra gente. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até um próximo episódio. Muito bom.